Quais deuses romanos não eram cópias dos deuses gregos? Quais seriam esses? Ao contrário do que costuma se falar sobre a religião romana, quase todos os deuses romanos surgiram entre os povos itálicos, como os sabinos, os etruscos e os próprios romanos. Mesmo raros são os de origem grega. O que acontece é que, devido ao maior prestígio que a cultura grega tinha, os romanos começaram a helenizar a sua própria religião. Quando uma religião sofre influência de outra, copiando divindades, mitos e outras características desta outra religião, ou procurando equivalências, chamamos isso de sincretismo. Esse processo de helenização da mitologia romana, os deuses romanos começaram a ser equiparados com os deuses gregos e com seus atributos, ou seja, começaram a ser vistos como se fossem tal deus helênico. Na mesma maneira, muitos mitos sobre um certo deus grego foram reescritos pelos romanos de forma a passar a ser sobre seu equivalente romano. Por exemplo, o deus romano Marte, também chamado de Mavorte, era associado com o deus grego Ares. Tanto Marte quanto Ares são deuses da guerra, embora Marte originalmente fosse um deus da agricultura. Ou seja, os romanos passaram a ver os dois como sendo o mesmo deus, só que com nomes diferentes. Os romanos não copiaram Ares dos gregos e os renomearam como Marte para poderem adorá-los sem deixar às claras que estavam cultuando uma divindade grega estrangeira. O culto a Marte já existia entre os romanos mesmo antes desse sincretismo com a religião grega. Tanto que os mitos sobre Marte e Ares não são exatamente iguais, há algumas discordâncias. Marte, deus romano da guerra e agricultura, associado ao grego Ares. O mesmo vale para os outros deuses romanos, como Júpiter, Jove, associado a Zeus, Vênus, associado a Afrodite, Juno, associado a Hera, Minerva, associado a Atena, Quirino, associado a Eliálio, Flora, associada a Clovis, Silvano, associado a Pan, Fortuna, associada a Tique, Baco, líder, associado a Dionísio e assim por diante. Esses deuses romanos não são de origem grega, são deuses originários da Itália, mesmo que com o tempo foram equiparados a divindades gregas parecidas. Alguns desses deuses romanos tinham origem sabina, como Quirino e Flora. Outros muitos eram de origem etrusca, como Minerva, Juno, Baco, Abeona, Belona, Telo ou Terra, Justiça, Júpiter, Jamo e Fortuna, e outros foram criados pelos próprios romanos, como Vênus, Jupitércio, Fauno, Vaticano, Libertas e Silvano. Poucos deuses romanos eram realmente adaptados e cópias dos deuses gregos, eram realmente deuses importados da Grécia e só que agora com nomes romanos. São os casos de Saturno, adaptação de Cronos, Mercúrio, adaptação de Hermes, Netuno, adaptação de Poseidon, Ceres, adaptação de Deméter, Vulcano, adaptação de Hefesto, Febo, adaptação de Apolo, Diana, adaptação de Artemis, e há ainda alguns casos de deuses romanos que são tão únicos que não têm nenhuma equivalência na mitologia grega, como são os casos de Jano, Ana, Perena e Libertas. Portanto, nós podemos perceber que existe aí um sincretismo religioso. Se busca origem romana, os deuses romanos com as suas peculiaridades, com as suas características, e se faz a adaptação desse deus romano ao deus da Grécia, o deus grego. Então essa adaptação é como se fosse assim, olha, não vamos
adorar o Deus deles. Então nós vamos fazer um Deus parecido com o Deus deles para nós adorarmos aqui. E assim foram feitos os sincretismos de vários deuses romanos na mitologia grega. Um grande abraço, tchau, tchau.